Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E tenho aqui no estúdio comigo a intérprete Amanda, de Línguas e Sinais. A minha parceira Camille Borba está aqui no chat e já temos alunos conectados. A professora, minha parceira Camille Borba, falou que tem 5 alunos já aqui conectados conosco para a nossa aula de língua portuguesa. Fico muito feliz com isso, porque a nossa aula de hoje é a continuação da aula anterior. E aí, fiquem aí ligadinhos. Eu vou passar para a professora Camille dar um bom dia para vocês. Olá, meninas e meninos, já estamos aqui conversando pelo chat, porque vocês são o quê? Maravilhosos, já estavam aqui conectados muito antes da aula começar. Então, aproveitem a aula de hoje dessa professora maravilhosa, que eu sei que vocês adoram, e eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser incrível. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, joguem no chat, tá certo? Estou aqui de prontidão. Um cheiro para vocês. Então, pessoal, nosso conteúdo é oralidade escrita. Que coisa legal, não é? Começar assim o nosso dia com vocês, sabe? Eu percebo, consigo ver em vocês compromisso, pontualidade. Que coisa legal. Isso é bom, isso nos ajuda, não é, a prosseguir dentro daquele propósito que nós temos. E o propósito de vocês é crescer, crescer e crescer. Então, cresçam em aprendizado. Então, vamos lá. Aqueles que estão chegando, porque nem todos conseguem, não é? Iniciar a aula no momento exato. E aí, aqueles que estão chegando agora, ou de repente é a primeira vez que está entrando no aplicativo, então faz o seu login aí, não é? Segue as instruções que já foram dadas e é repetida, não é? Relembrada em todas as aulas, que é acessar através do celular Android. Tem um QR Code para o celular com o sistema Android, tem o outro para o sistema iOS, e aí faz o seu processo aí de conexão, né? Nossa aula também ela fica disponível no YouTube. Então vocês podem revisar a aula anterior. No momento que a aula está sendo exibida, vocês podem também, não é, printar a tela, responder o exercício, conversar com a professora que está com vocês diariamente, está na escola. Então, essa parceria é muito maravilhosa. E aí, como a nossa aula, o nosso conteúdo é oralidade e escrita, na aula anterior falamos muito sobre isso, não é? A importância do dialogar, de ter uma linguagem tranquila, uma linguagem onde nós nos tornamos ponte, não é? Para o outro se sentir seguro para conversar, abrir, não é? A oportunidade, oportunizar esse crescimento. E aí é interessante organizarmos o ambiente, o material que vocês têm aí em casa, que é o caderno, o estojo de lápis, caneta, e aí prepara o ambiente. Eu não sei em que espaço da sua casa você está, mas é importante também você colocar para a sua família, não é, a importância de todos estarem empenhados para que esse momento de aprendizado aconteça com tranquilidade, não é? Então, lembra daquele detalhe quando pedimos com amor, com jeitinho, não é? Essa informação, ela chega e é atendida de forma diferente. Então, a linguagem, a forma que falamos, isso é muito importante. Então, vamos prosseguir. Revisando, aprendemos na aula anterior que a língua e a linguagem são componentes importantes para a comunicação. E esse processo, ele é desenvolvido de forma coletiva, como falei para vocês, que a língua é um processo coletivo, onde cada um, não é, desenvolve, fala a língua portuguesa de forma diferente, não é? Dentro das suas variações linguísticas, é verdade. Mas aí, a linguagem também é um processo individual. E esse processo individual, ele é desenvolvido
no ambiente, primeiro ambiente, não é, que convivemos. E que ambiente é esse, pessoal? É o meio familiar. Então, o bebê, eu coloquei a imagem do bebê, porque o bebê aprende a falar ouvindo seus pais. O bebê, ele começa a produzir sons a partir do que ele escuta. E é tão interessante, porque nesse desenvolvimento da linguagem, quando o bebê, ele escuta histórias, né? É contado histórias, narrado histórias, ele desenvolve a sua fala, ele desenvolve também a sua escrita com facilidade. E isso é importante. Então, leia para o seu irmãozinho, não é? Conte história, se você tem irmãozinho, tá? Leia para o seu vizinho. Você está se ajudando, crescendo e está oportunizando o crescimento também na vida do outro. Isso é importante e isso deve ser praticado. Tá, pessoal? Então, vocês sabem quais os gêneros textuais que produzimos e lemos, não é? Então, estamos o tempo todo tendo acesso, não é? Esse contato com alguns gêneros textuais que fazem parte diariamente da nossa vida. E aí vocês, aí na casa de vocês têm diversos gêneros textuais. E aí agora, a partir dessa aula que eu vou mostrar de forma prática, quando vocês olharem para este gênero, você vai perceber, lembrei, não é, da aula que a professora deu para a gente. Então, no nosso dia a dia, nós estamos, como já falei, convivendo com esses diferentes gêneros. Então, a primeira que eu trouxe para vocês foi uma receita de bolo. Hoje, antigamente, se tinha aqueles livros de receita, né, em casa. Agora não, agora você entra lá, né, no YouTube, busca uma receita lá, coloca o celular lá do lado, né, lá na mesa, na bancada da cozinha, se tiver, e em qualquer lugar, e você vai seguindo ali a receita que você quer fazer. Então, é um gênero textual, a receita de bolo. É lá escrito, não é, quantas xícaras de açúcar, não é, quantos de trigo, de manteiga, de leite. Ali é um gênero, a receita de bolo é um gênero textual. Cartas também é um gênero textual. Tá? Carta de amor, carta de reclamação, não é? Carta de solicitação, tudo é gênero textual. Bula de remédio, pronto, quando você está precisando tomar uma medicação, ou alguém na sua casa, não é? Compra lá o remédio na caixinha, quando você abre tem lá a bula, também é um gênero textual. E que você pode ler, a importância, não é, de ler, reler. Quando você lê a bula de remédio, lá vai ter informações que você não vai compreender imediatamente ou nunca compreender, porque lá estão os termos técnicos, que são os médicos, os farmacêuticos, que conseguem entender aquela informação ali. E aí é importante também você pesquisar lá na frente, vocês estão no 6º ano, lá na frente, vocês também conhecerão alguns termos técnicos que é da linguagem, não é? Dos médicos, termos técnicos jurídicos também. E aí, com o avançar, não é? Nessa caminhada de aprendizado, nós vamos descobrindo tanta coisa e é tão legal ter conhecimento. Então, conheçam. Hoje vocês podem ter acesso às informações muito mais rápido. Então, estudem, aproveite, porque o tempo é de vocês. A conta de energia, quando o entregador, não é? O profissional lá passa a entrega, também é um gênero textual. E lá também contém informações, que é importante você também pegar um gênero diferente e ler as informações que estão contidas ali na conta de energia. A fatura do cartão, não é? Quando ela chega, não é feita as compras, mas em seguida vai chegar a fatura do cartão. Então, quando você pega e lê ali, você está lendo,
é um gênero textual. Você está fazendo uma leitura. Então, são diferentes gêneros que podemos ler e ver a diferença, não é? Os detalhes que tem em cada um desses gêneros. O bilhete, e aí o bilhete de cinema, o bilhete do parque, o bilhete do circo. E aí, vocês gostam de ir ao cinema, de ir assistir um espetáculo no circo? Então, esse bilhete também é um gênero textual, pessoal. A narração de um jogo, não é? É um gênero textual oral, né? Onde tem ali alguém, um locutor que está interagindo, contando, narrando o que é que está acontecendo no jogo. E é interessante, não é? Porque antes da tecnologia assim avançar, se ouvia a narração de um jogo pelo rádio, só que hoje não, né? Pela televisão, é muito mais atrativo. E aí, mas tem aqueles adeptos a ouvir pelo rádio que ainda escuta a narração do jogo pelo rádio, porque acha interessante e gosta. E isso é um direito deles, não é? Vocês concordam comigo? E aí, professora Camila, estão aí no chat conversando, falando sobre isso? Estão aqui, temos muita gente, porque, né, esses meninos e meninas do 6º ano são sempre o quê? Adoráveis. Temos muitos bons dias. Perguntei a eles se eles tinham costume de ler para outras pessoas, né, você falou? Sim. E eu contei que eu lia muito para as minhas primas quando elas eram pequenininhas, e que isso é muito bacana para quem lê e para quem escuta, né? Sim. Que a gente vai aprendendo, adquirindo a linguagem. Perguntei também se eles perceberam que a gente produz e consome gêneros textuais o tempo inteiro, né? Sim. Porque o gênero textual seria justamente essa concretização da linguagem, né? Da comunicação. E aí Luísa acabou de responder dizendo que não muito, ou seja, eles não percebem muito isso. Sim. Já que estamos tão acostumados que nem notamos, e é verdade, acho que a gente só para pensar quando a gente realmente estuda. Por isso que é bom, né, também estudar. O que você falou, né, da importância, né, da gente estudar e ler e praticar. E temos aqui, ó, Maria, da Escola Divino Espírito Santo, Vitor dizendo que nunca parou para pensar. Então, o chat está aqui, ó, fervendo. Que legal. Eu sou real testemunha do que a professora Camille acabou de falar. Ela é uma leitora assídua, pessoal. Então, ela realmente está falando daquilo que ela faz, tá? Então, façam também. Sigam este bom exemplo. Leiam, releiam, leia para os outros, leia para você mesmo. Diferentes gêneros, diferentes livros, tá? A leitura engrandece. Então, vamos seguindo. Reportagem também é um gênero. Quando ela é exibida, nós estamos tendo acesso a este gênero também. Ou quando ela é preparada, organizada. E aí, quando fazemos isso, estamos utilizando um gênero textual. A conversa ao telefone é o gênero mais usado, né, nos dias de hoje. Minha gente, quando o WhatsApp, né, ou qualquer outro aplicativo mais usado é um desespero, não é? Prejudica muita gente. Então, a conversa ao telefone também é um gênero textual que vocês estão aí o tempo todo usando. A lista de compras, e é interessante, não é? Ir ao supermercado, organizar a lista de compra, aquilo que está faltando na despensa da casa, não é? Organizar aquilo que realmente é necessário, as prioridades e as necessidades. E aí é interessante na lista de compra pensar no que é necessário e depois, na situação que o país se encontra, se sobrar ideia, pensamos nas prioridades, naquilo que desejamos. Mas primeiro tem que ser aquilo que é necessário, não é? Que é necessário que não pode faltar durante a vivência, não é? A necessidade diária de um lar. Então, isso é muito importante. É um gênero textual também, tá, pessoal?
Gêneros textuais são as formas naturais de utilizarmos a língua. E aí vamos lá. Então, para cada uma das situações de comunicação que ocorre no nosso dia a dia, utilizamos algum gênero textual, como falei e mostrei para vocês. Vejamos alguns exemplos dos gêneros orais que produzimos. Então, a conversa ao telefone, então lá o escrito, não é? Como a professora Camila está agora no chat aí se comunicando com vocês, é o escrito. E aí a conversa ao telefone é um gênero textual oral, onde você está falando e o outro que está do outro lado. Lembra que ontem eu falei sobre o locutor e o interlocutor? Aquele que é o emissor da mensagem, aquele que recebe a mensagem, não é? Então, quando você está falando, o outro está compreendendo o que você está falando. Ou não, pessoal. O outro que está nos ouvindo, de repente, pode não compreender o que estamos falando. Por isso que é importante falar, pensar, não é? O que vamos falar. Às vezes queremos falar muita coisa, mas nem tudo naquele momento é interessante que o outro escute. E aí temos que filtrar aquilo que devemos falar. E isso é um aprendizado diário na nossa vida. E isso é importante. E aí vocês, né, eu falei ontem sobre os relacionamentos, não é? Que às vezes parece que causou um ruído e o outro não compreende aquilo que falamos. E por isso que é importante falar com emoção, não é? Falar com amor, colocar sempre essa mágica do amor, porque o amor, ele transforma, ele pode nos levar a alcançar o objetivo na nossa comunicação ou termos essa comunicação, de certa forma, mal entendida. Então, é importante conversar ao telefone, usar, ou pessoalmente, né, o olho no olho, você fazer isso, usar esse gênero de forma oral, não é? Que é a conversa, esse gênero textual oral, de forma mais adequada possível, tá? E quando fugir, não é? Nós estamos sujeitos a errar, não nos comunicar bem o tempo todo. Temos que voltar. Lembra quando eu leio, às vezes rápido, ou leio uma palavra errada e chego e falo para vocês, eita, vamos lá, ler novamente? Isso é importante. Então, se tem algo que precisa ser consertado, temos que consertar. Isso é importante também nas relações, porque isso nos leva a criar mais laços. Na língua portuguesa é assim também, tá? Quando estamos usando. Então, conversa com os amigos. Tudo isso que eu estou falando com vocês é um gênero textual, oral, quando estamos conversando com os nossos amigos. Por isso que é importante, não é? Usar esse gênero textual. Podemos falar palavras que vamos fazer o outro rir. Podemos levar, não é, o outro a gargalhar, porque o que falamos naquele momento, às vezes até tira o outro de um estado de tensão, de preocupação, de estresse que está vivenciando. Então, faz quem está do seu lado aí rir, tá? E aí vivencia esse gênero com muita responsabilidade, mas também com muita diversão, porque vocês foram feitos para serem felizes, tá? Narração de piadas. Como é bom ouvir alguém que é assim, bem cômico, né? Que faz os outros rirem o tempo todo. É muito legal. Eu não sou essa pessoa, mas adoro rir quando alguém está contando piada. Adoro ouvir piadas. Contem aí para a professora Camila se vocês gostam também, tá bom? Então, o debate em sala. Muitas vezes estamos na sala de aula, o assunto é massa, mas aí por timidez ficamos lá calados, nunca perguntamos para a professora, nem comentamos, discordamos, não falamos nada por timidez. É também um direito nosso ficar calado, ou calada. Mas é importante também, sabe, debater, falar sobre conteúdos que nos interessam, que conhecemos, não é? Sabemos desenvolver a ideia e às vezes nem sabemos.
Mas aí o outro fala, e aí você ouviu uma reportagem, lê um artigo sobre aquilo, alguém falou algo, e aí você pergunta, você diz que não concorda e que pede para o outro explicar melhor. E aí vocês sabiam que dentro de um debate em sala de aula ou em uma roda de conversa gera conhecimento? Então, participa, pratica esse gênero, porque ele tem muito aprendizado para nós. A apresentação do trabalho em escola. Minha gente, quanto frio, né, não, que dá na barriga quando o professor fala assim, tem seminário, você vai apresentar o trabalho na próxima aula. Você já fica até sem dormir. Vocês são assim? Eu já passei por tudo isso que vocês estão passando ou irão passar, não é? Vocês continuarão aí na caminhada aí. E é interessante, sabe? Vencer esses medos, desafiar a si mesmo e ver que é capaz. E aí você vai lá, chega na frente lá, com muito medo, tremendo, não é? Mas aí, quando começa a falar, depois dos 3 segundos, eu garanto para vocês que a segurança chega. E aí você fala, a professora interage com você, e aí termina aquele momento, você achava que não era capaz, mas conseguiu. E aí você venceu, você é um vencedor. Então você já tem que ir lá mesmo, sentindo esse medo, você vai lá porque você vai conseguir, tá? É um gênero textual também, oral. Conversa nas redes sociais. Essa é badalada, não é? Todos conversam hoje na rede social. E é interessante, tem pessoas que não fazem uso da rede social. Tem pessoas que não conhecem essa ferramenta ainda, minha gente. Tem pessoas que conhecem, mas não têm aparelho de celular, computador, e ficam assim, um pouco afastados dessa realidade. Mas essa realidade vivenciada hoje por todos nós, ela é muito benéfica, mas também ela pode causar um mal extremo à nossa vida. Ela pode complicar relações, ela pode também causar alguns danos à nossa saúde. Então, é interessante pensarmos sobre isso e equilibrarmos, não é? Isso aí, uma máquina ela não pode dominar a nossa vida. Não é? Nós usamos ela e sabemos que nós temos que ter o controle. Então, se dá para conversar pessoalmente, por que não? Por que não falar, não é? Conversar olho no olho. Isso é interessante. Então, conversa com seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável, com a sua avó, com o seu avô. Conversa com o seu colega, com o seu irmão, sabe? Tira um tempinho aí para sair do celular e vivencia esse momento, porque são momentos que ficam para sempre. Redações escolares, contos, memórias, artigo de opinião, não é? É um gênero textual escrito. Os gêneros textuais são classificados em primários e secundários. O primário é a lista de compras que eu apresentei para vocês, não coloquei todos os exemplos que eu usei, né? A conversa ao telefone. O secundário é a redação escolar, o fichamento, o resumo, não é? Que a professora pede de um determinado conteúdo que ela deu naquele bimestre. Então, isso aí é o gênero textual secundário. Então, concluímos que ao produzir textos, sejam eles orais, quando estamos conversando, ou escritos, é participar socialmente através do gênero. Então, nós estamos o tempo todo, minha gente, sendo protagonistas da nossa vida. E precisamos sim usar o gênero textual oral da forma correta. Quando eu falei para vocês que a nossa comunicação ela é muito importante, ela pode gerar laços. Na aula anterior, eu até coloquei, pode abrir caminhos, não é? Relacionamentos que duram para sempre. Ou pode, a nossa comunicação oral, não é? Podemos destruir também relacionamentos que poderiam ser duradouros. Então, é importante, nesse momento, todos nós, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos,
pessoas mais experientes que têm muito a nos ensinar. É muito importante pensarmos sobre isso, tá? Porque diante de todo um quadro dramático que todos nós estamos enfrentando dentro de uma pandemia, aconteceram muitas coisas e na vida de muitas pessoas. E aí esse é o momento de pararmos, não é? Pensarmos, ter tranquilidade, usar melhor a nossa expressão. E aí, muitas vezes, aquele relacionamento que estava aí um pouco assim corroído, não é? Com mal entendido dentro de casa, na vizinhança, nas amizades, dentro do grupo de WhatsApp da escola que a professora criou, não é? Alguém falou uma coisa que o outro não gostou, que tal, não é? Rever, não é? Ir lá e conversar, não é? Se refazer com este colega, com esta pessoa da sua família, porque fazendo isso, você está usando o gênero oral. E aí você está usando a linguagem mais tranquila e o outro vai ver que você reconheceu aquilo que você fez que não foi tão legal, não é? E aquilo que foi legal, pratica mais, não é? Faz mais, porque isso faz bem para você e vai fazer bem para o outro também, não tenha dúvida. Professora Adriana, vou dizer que o chat aqui está em chamas. Temos aqui duas alunas que não só gostam de ler, como têm bibliotecas em casa, praticamente, Luísa e Andresa. Não só isso, tivemos o quê? Indicações de livro. Andresa indicou, um dos livros que ela mais indica é A Fábrica de Sonhos da Pixar. Keirson também indicou O Pequeno Príncipe, que eu acho que é um livro lindíssimo. Aí eu falei, né, que eu lia muito Harry Potter quando tinha a idade deles, e aí Luísa disse que também já leu, já quer ler de novo. Então, assim, eu estou deleitada com essa troca. Porque vocês, meninos e meninas, são lindíssimas, maravilhosos. A gente está aqui falando sobre fanfic também, que eu também lia muito. E aí é interessante pensar que ler fanfic também é um modo da gente praticar a leitura. Escrever fanfic, mesmo que você não compartilhe, só para você, eu já fiz isso, gente, segredo. Talvez eu tenha aí umas 3 escritas que nunca ninguém viu, mas eu escrevi. E aí, por que a gente não pode pensar em escrever uma fanfic pra gente mesmo? É um modo de praticar a linguagem sem ser de uma maneira tão engessadinha, né? Sem ser por obrigação da escola. Perguntei também qual o time deles. Massa. Na hora de apresentar o trabalho, né? Porque eu sou das que morre por dentro, porém gosto. Mas não me responderam. E temos também muitos colégios, muitas escolas. Temos o Divino Espírito Santo, Escola Municipal Alexandre Muniz, e eu perdi os outros porque são muitas escolas. Mas fica aqui meu beijo para vocês, que foram umas lindezas, certo? Até a próxima aula, né, gente? Acho que tá na hora de a gente se despedir. Foi um prazer estar aqui no chat com vocês, viu? Um beijo enorme. Gente, a alegria é minha. Eu vou falar igual vocês falam, né? Eu estou hiper, mega feliz com essa notícia que vocês leem, que vocês têm livros em casa, biblioteca, né? Então isso assim me alegra. Pense, o meu dia hoje não será mais o mesmo, porque é a minha maior felicidade ouvir de um aluno que ele é leitor. Eu sei que este aluno vai crescer e crescer muito. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês, cada aluno representado por suas escolas, a minha parceira Camille Borba, que está aqui comigo, e também agradeço a Amanda e toda a produção, pessoal. É um pessoal muito legal, a gente tá junto assim, ligadinhos e fazendo diferença. Então, um beijão, até a próxima. Ai, menina, teu chat é uma...